organização do Estado. Organização do Estado ou organização político-administrativa. Tem edital que vem de um jeito, tem edital que vem do outro. É a mesma coisa, tá? Organização do Estado ou organização político-administrativa, tá? Aqui nós vamos trabalhar a partir do artigo 18 da Constituição Federal. Então aqui começa no artigo 18 até o artigo 43 da Constituição Federal. Então toda essa parte aqui, ela é uma parte que trabalha com a organização do Estado. Nesse primeiro momento eu não vou trabalhar todos esses artigos aqui, eu vou trabalhar apenas a parte das regras gerais e das competências. E posteriormente, no outro momento, depois que a gente passar essas provas do TRT aqui, eu vou complementar essa aula aqui com uma aula de intervenção, tá? Que é onde você pega o final ali dos dispositivos, tá? E por quê? Porque não cai intervenção para vocês agora, para esses concursos que estão acontecendo agora, tá? Mas a gente vai ter essa aula de intervenção posteriormente. Então hoje nós vamos trabalhar com aquilo que sempre cai, que é o cerne da organização do Estado. Nós vamos falar das regras gerais e vamos falar também das competências, tá? Mas antes disso, nós precisamos retomar aqui a análise dos princípios, até para nós entendermos como que a organização político-administrativa do Brasil foi feita, né? Como é que ela está organizada. E aí nós já estudamos um princípio que rege a organização político-administrativa. Que princípio é esse? Qual princípio rege a organização político-administrativa do Brasil? Princípio? Muito bem. Federativo, tá? Princípio federativo. A federação, nós já falamos desse princípio aqui na aula de princípios fundamentais, tá? Eu vou retomá-lo agora e alguns elementos serão mais aprofundados. Por que eu vou retomá-lo? Exatamente para a gente começar a entrar dentro do tema da organização do Estado em si. Então, o princípio federativo, ele é a forma de Estado adotada no Brasil. Forma de Estado, ela vai mostrar para você como que o poder político está distribuído dentro do território. E a pergunta que ele vai responder é: o poder político dentro do território, ele está totalmente centralizado ou ele está nas mãos de várias pessoas? Então, ele é centralizado ou descentralizado? Tá? Essa vai ser a grande questão aqui do poder político e da forma federativa de Estado. A forma federativa, ela deixa clara que o poder político ele é descentralizado. Então nós temos no Brasil uma descentralização política. Significa dizer que nós temos no Brasil várias pessoas políticas. Quem são as pessoas políticas que detêm poder político no Brasil? Quem são? Eu adoro essa pergunta porque toda vez que eu faço essa pergunta, todo mundo reseta, né? Faz um reset na mente assim. Não sei. Por quê? Porque o nome, como eu pergunto, ele gera um certo incômodo, porque eu perguntei pessoas, aí tu tá pensando em um monte de ser humano. Só que se esquece que nem todas as pessoas são seres humanos. Eu tenho pessoas físicas, que somos eu, você, somos seres humanos. Mas existem outras pessoas que não são seres humanos, que também têm direitos e obrigações, que nós chamamos de pessoas jurídicas. Então, quando eu falo pessoas políticas, eu estou falando de pessoas físicas? Obviamente que não. Eu estou falando de pessoas jurídicas. Quem são as pessoas jurídicas que detêm poder político no Brasil? União, estados, Distrito Federal e os municípios. Essas são as pessoas políticas, também chamadas aí de entes federativos, né? E qual que é a natureza dessas pessoas, né? Essas pessoas aqui, elas são pessoas
jurídicas, pessoas jurídicas de direito público interno. Pessoas jurídicas de direito público interno. As pessoas jurídicas de direito público interno, as pessoas jurídicas de direito público interno são essas quatro aqui. Elas são pessoas jurídicas porque elas têm personalidade jurídica. Ora, são direitos, elas são sujeitas de direitos e obrigações. Tá? Elas são pessoas jurídicas de direito público interno e elas são também pessoas jurídicas de direito público porque elas são regidas por normas de direito público, ou seja, normas cogentes, normas que obrigam, né? Normas que determinam o comportamento, tá? Então são pessoas jurídicas de direito público interno. Interno significa que a personalidade jurídica delas é apenas dentro do Brasil, internamente, tá? Perguntar, existe hierarquia entre essas quatro aqui? União, Estado, DF, município? Não, não existe hierarquia. Toda pergunta que falar de prova sobre hierarquia entre entes federativos, você vai dizer não, não existe hierarquia entre os entes federativos, tá? Outra pergunta que pode aparecer na sua prova. Qual desses quatro aqui possui o atributo soberania? Qual dos quatro? Os quatro têm soberania? Nenhum tem? Minha mãe tem? Quem que tem soberania? Alguém tem que ter essa porra. Né? Vamos lá. Né? Os quatro, quem? União, Estado. Então, toda vez que aparecer na sua prova esta pergunta e ele disser que ente federativo tem soberania, você vai marcar errado, tá? Porque nenhum ente federativo possui o atributo da soberania. Então, se vier na tua prova, a União é soberana, marca errado. O Estado é soberano, marca errado. Tá? A soberania, ela é um atributo que leva em consideração todo o grupo. Porque todo o grupo forma a República Federativa do Brasil. Essa sim é soberana. Então a soberania é atributo da República Federativa do Brasil, não dos entes federativos. Tá, e cada ente federativo, se ele não tem soberania, Daniel, o que ele tem? Cada ente federativo, ao invés de soberania, ele vai ter o quê? Autonomia. Autonomia. E autonomia, ela se materializa através de três formas. Quem adora essa questão aqui é uma banca chamada FCC, tá? Então, cuidado com ela. A autonomia, ela se materializa através do autogoverno. O que é autogoverno? Autogoverno é a capacidade que o ente federativo tem de se autogovernar. E como é que ele faz esse autogoverno, Daniel? Através da criação dos seus próprios poderes. Então, cada ente federativo cria os seus próprios poderes. Então, quando o ente federativo cria o seu próprio poder executivo e legislativo, ele está exercendo o autogoverno. Ok? Ele também tem a sua própria auto-organização. Auto-organização. Auto-organização significa dizer que cada ente federativo organiza-se a si mesmo. Auto-organização. Cada ente federativo organiza-se a si mesmo através das suas normas fundamentais. Tá? E o que significa se auto-organizar através da sua norma fundamental? Se é a União, qual que é a norma fundamental da União? Constituição Federal. Se é os estados, qual que é a norma fundamental de um estado? Constituição Estadual. Se é um município ou distrito federal, qual que é a norma fundamental? Lei orgânica. Ok? Também temos aqui a autolegislação. A autolegislação é também uma das características da autonomia de cada ente federativo. Então, cada ente federativo, ele produz suas próprias leis. Por isso que eu tenho no Brasil lei federal, lei estadual, lei municipal. Tudo bem até aqui? Eventualmente pode aparecer auto-administração lá também, que seria a capacidade de cada ente federativo se auto-administrar, tal.
Tá? Pode aparecer também, porque alguns doutrinadores citam isso aí. Tudo tranquilo até aqui? Beleza? Tá. Aqui a gente já começa, eu estou fazendo um resgate de tudo aquilo que a gente já estudou quando a gente falou de princípios, mas para a gente começar a voltar nossa mente para essa estrutura, para entendermos como é que essa estrutura funciona, tá? Então, já vi que cada um tem a sua própria autonomia, já vi essa característica da soberania ali que não pode ser errada, tá? Já vi que ente federativo não tem soberania, mas tem autonomia. Agora eu vou trazer um ponto aprofundado aqui que você tem que ter muito cuidado com ele em prova. Quando o Brasil se relaciona com outro país, ele se relaciona através da União. Ok? Então, por exemplo, quem celebra tratado internacional? Presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo da União. Né? Então, toda vez que o Brasil se relaciona com outro país, ele vai fazer isso através da União. De forma que nós podemos dizer que a União não tem soberania, mas ela representa a soberania da República Federativa do Brasil. Olha que questão top essa aqui. Então você tem que ter cuidado para você não errar na prova lá, porque eu não estou dizendo que a União tem soberania, eu estou dizendo que a União representa a soberania da República Federativa do Brasil. Beleza? Sim. Questãozinha topíssima que pode aparecer na sua prova, eu peço que você tenha bastante cuidado com isso aqui. Ok? Outro elemento interessante que é preciso falar agora é que se não tem hierarquia entre os entes federativos, qual que é a diferença entre eles? A diferença entre eles está naquilo que eles podem fazer. E a Constituição Federal, quando foi distribuir aquilo que cada um podia fazer, o fez através das suas competências. E se utilizou de um princípio que você deve guardar. Princípio da predominância do interesse. Princípio da predominância do interesse. O princípio da predominância do interesse, ele é um princípio que foi utilizado na hora de distribuir as competências entre os entes federativos. E aí o que a Constituição percebeu? Qual interesse predomina em cada um deles? Olhou para a União e disse: o que predomina na União é o interesse geral. Olhou para os estados e percebeu que o que predomina nos estados é o interesse regional. Olhou para os municípios e percebeu que o interesse que predomina nos municípios é o interesse local. Olhou para o Distrito Federal e o Distrito Federal ele tem uma peculiaridade. Ele tem uma característica híbrida. E o que significa dizer que a competência do DF é híbrida? É porque ora ele age como se fosse um estado, ora ele age como se fosse um município. Ok? Ora ele age como se fosse um estado, ora ele age como se fosse um município. Gente, eu estou dizendo que o DF é estado? Não, porque o DF não é estado. Eu estou dizendo que o DF é município? Não, porque o DF não é município. O DF é o quê? DF. Se cai na tua prova assim, o Distrito Federal é Brasília, certo ou errado? Certo. Errado, gente. O Distrito Federal não é Brasília, tá? E se cai na tua prova assim, o Distrito Federal é a capital federal, certo ou errado? Errado, que é Brasília. Errado. A capital federal do Brasil é Brasília. Então o DF é ente federativo e Brasília é a capital federal. Tudo bem? Outra pergunta topíssima de prova. Brasília é um município? Não. Não, gente. Brasília não é município. E por que Brasília não é município? Porque o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Guardem isso. Então o DF é proibido de ser dividido em municípios. Tá? Então não existe um município dentro do Distrito Federal. Por isso que ele tem toda essa peculiaridade e ele pode ser uma grande questão aí para a sua prova. Tudo bem?
Avançando. Nós vimos que a Federação Brasileira ela é considerada uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea. E o que significa dizer que o princípio federativo é uma cláusula pétrea? Significa dizer que ele não pode ser abolido da Constituição Federal. Ele pode ser modificado? Pode, ele só não pode ser abolido. Tudo bem? Não pode ser abolido. Também vimos uma figura, que eu vou colocar aqui até um asteriscozinho vermelho aqui nela, uma figura curiosa, chamada de território. E aí a pergunta é, território é um ente federativo? Não é, tá, gente? Então, uma questão clássica de prova. A República Federativa do Brasil é formada pela União dos Estados, DF, município e território. Errado. Território não é ente federativo. Qual que é a natureza jurídica de um território? Autarquia federal. Guardem isso, que essa questão é top. Então, território é uma autarquia federal. E o que significa dizer? Território, né, só para a gente tentar contextualizar para você compreender. Antigamente no Brasil nós tivemos alguns territórios, Acre, Roraima, Amapá, Fernando de Noronha. Com a Constituição de 88, todos eles foram transformados em entes federativos. Mas o que vem a ser um território? Imaginemos que o Brasil está ali passeando, vivendo a vida, de repente ele conquista um outro espaço de terra de outro país. Ou ganha, né? De repente o Uruguai fala assim, ó, não quero mais existir não, me incorpora aí, coloque eu aí para dentro, beleza. E o Uruguai vira um pedaço do Brasil. Se isso acontecesse, até eu decidir o que fazer com aquela região ali, o que eu faço? Cria um território. Então a União vai lá, cria um território, e esse território ele vai ter uma natureza jurídica de autarquia federal. Ele vai ficar vinculado à União. Ele não tem autonomia, por isso que ele não é um ente federativo. Então, território não possui autonomia política, tá? Não possui autonomia política. Por quê? Porque ele não é um ente federativo. Ele fica vinculado à União. Beleza? Cuidado com isso aqui, que isso aqui é bem interessante para a prova. Tudo bem daqui? Feitas essas considerações introdutórias, porque por enquanto eu só introduzi o princípio federativo, para a gente falar da organização do Estado brasileiro, vamos iniciar a nossa análise aí dos dispositivos constitucionais acerca da organização do Estado. Agora eu recuperei na sua mente um monte de informação e vamos estudar agora a organização do Estado para entendermos como tudo isso funciona no Brasil. Primeira regrinha importante é a seguinte: se o princípio federativo ele é uma cláusula pétrea, ele não pode ser abolido, mas ele pode ser modificado, significa dizer que no Brasil eu posso modificar essa estrutura federativa. Ou seja, segundo o artigo 18 da Constituição Federal, é possível a criação de novos estados, criação de novos estados e territórios. Criação de novos estados e territórios. Como também é possível a criação de novos municípios. A pessoa há pouco tempo agora ainda queria fazer uma eleição para dividir o estado do Pará. Pará, exatamente. Pará foi o último que nós tivemos aqui no Brasil. Né? E teve todo o processo. Vamos entender qual que é esse processo aqui. E aí gostaria que vocês lessem comigo o artigo 18, para vocês entenderem como é que se faz para criar um novo estado ou um novo território no Brasil. O artigo 18 diz assim, ó, parágrafo 3º. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar.
Então, criação de novos estados e territórios dependem de dois requisitos básicos. Primeiro, você tem um plebiscito. O que é plebiscito mesmo? Falamos na aula passada. Plebiscito é consulta popular. Antes ou depois? Antes. Então, primeiro eu pergunto para a galera que mora no lugar se eles topam dividir ou criar ou fundir. Né? Tem várias formas. Eu posso subdividir. Né? Então, eu posso pegar, por exemplo, um estado e subdividir ele em 3. Que é o que ia ser feito no estado do Pará. Né? Você ia transformar em 3 ali. Desmembrar, eu posso pegar um estado maior e desmembrar um pedaço dele para virar outro estado. Entenderam aqui? Eu posso fundir, eu posso pegar 2 estados, vamos juntar as forças aqui e fundir. Então tem várias formas de você criar novos estados e território, mas para todas elas eu preciso primeiro de um plebiscito. E aí o plebiscito, uma vez aprovando, eu crio um novo estado ou território através de lei complementar federal. Lei complementar federal. Então guardem isso aqui. Esses são os 2 requisitos para a criação de novos estados no Brasil. E tem mais um. Tem mais um super importante que pode ou não cair na tua prova. Esse requisito pode ou não cair na tua prova, porque vai depender de qual que é o foco da banca. Se a banca estiver trabalhando a questão com base no artigo 18, ele não cai, porque ele não está aí. Se a banca estiver trabalhando com base no artigo 48, aí ele pode cair. Então, pode vir ou não. Esses 2 têm que vir. O terceiro requisito pode aparecer ou não. E o que é o terceiro requisito? Oitiva da Assembleia Legislativa. Então, oitiva da Assembleia Legislativa do Estado. Então, eu quero criar um novo estado ou um novo território, eu preciso... Isso aqui tem que aparecer na questão da prova. Plebiscito, lei complementar federal. O terceiro requisito pode ou não aparecer. Se aparecer, tá ok. Se não aparecer, tudo bem. Tudo bem? Tá. Agora uma pergunta mais do capeta aqui. O plebiscito é baseado na soberania popular, correto? A decisão do plebiscito vincula o Congresso na criação da lei? Olha que pergunta top. Se o plebiscito decidir, ele vai vincular, ele vai obrigar o Congresso Nacional de acordo com essa decisão? A única resposta possível nessa questão é depende, tá? Então, se você falou sim, você errou. Se você falou não, você errou, porque depende. E depende de quê? Da decisão do plebiscito. Se o plebiscito decidir que não é para dividir Estado do Pará, o Congresso está vinculado. Se o plebiscito decidiu que não é para dividir, o Congresso não pode ir lá aprovar uma lei complementar, porque o plebiscito não autorizou. Soberania popular. Agora, se o plebiscito decidir sim, pode criar um novo Estado, aí o Congresso não está vinculado. Por quê? Porque se o plebiscito decidir, o Congresso vai passar por um processo legislativo de lei complementar para criar um novo Estado. E aí o Congresso, nessa elaboração da lei complementar, ele pode criar ou não um processo legislativo. Pode ou não pode aprovar. Entenderam a ideia? Essa é uma questão de altíssimo nível que já caiu algumas questões de prova aí. Beleza? Decorem esses 2 requisitos, porque é geralmente isso que cai na sua prova. Tudo bem? Parágrafo 4º agora do artigo 18, para a gente ver as regras para a criação de novos municípios. O parágrafo 4º do artigo 18 vai dizer assim: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Aumentou agora os requisitos. E são diferentes dos que estão aqui. Então, muito cuidado, porque na hora da prova eles vão tentar confundir você daqui para cá, tá? Então, vamos lá. Criação de novos municípios no Brasil.
Primeiro requisito, tem que existir uma lei complementar federal autorizando a criação do município. É como se fosse um verdadeiro edital de concurso. Vai ser um edital assim, assim, ó. Atenção, pessoal, estão abertas inscrições para os novos municípios. Escreva seu município até o dia 30 e garanta a expansão do seu estado. Alguma coisa assim. Então, a lei complementar federal autorizando a criação dos municípios. Beleza? Segundo, será feito um estudo de viabilidade municipal. Estudo de viabilidade municipal. O estudo de viabilidade municipal é um estudo para verificar qual que é a viabilidade para a criação daquele novo município. Quantos habitantes vai ter? Qual que é a região que vai ser o município? Quantos vereadores? Quanto que o prefeito vai ganhar? Um estudo da viabilidade do município. Lei complementar autorizou, fez o estudo de viabilidade municipal. Terceiro requisito, plebiscito. Consulta a população diretamente relacionada com aquela região. Plebiscito aprovou, aí eu crio o novo município através de uma lei ordinária estadual. Questãozinha topíssima para a sua prova. Tá? Então, criação de novos municípios. Precisa de uma lei complementar federal autorizando a criação dos novos municípios. Faça um estudo de viabilidade municipal, depois tem um plebiscito, e aí o município é criado através de uma lei ordinária estadual. O que dá trabalho na hora da prova? Dá trabalho na hora da prova porque você está vendo aqui lei complementar aqui, ó, e você está vendo lei complementar aqui, não está vendo? Só que a função da lei complementar federal na criação de estados é uma, e a função da lei complementar federal na criação de municípios é outra. Lei complementar federal na criação de novos estados e territórios é a própria lei que cria. Lei complementar federal na criação de novos municípios é a lei que autoriza a criação. Então você tem que ter essa percepção. Tudo bem? Para você não confundir. E aí tem que lembrar que a lei que cria o novo município é uma lei ordinária estadual. Isso que sempre vai aparecer na sua prova. Desses TRTs que estão vindo por aí, com certeza vai aparecer essa questão. Até porque esse conteúdo cai na maioria dos tribunais aí brasileiros. Beleza? Ali no município, a lei complementar federal autoriza. Isso. Nos municípios, a lei complementar federal autoriza a criação e na criação de novos estados, a lei complementar federal é a própria lei que cria. Ok? Gente, pasmem. Esta lei complementar federal aqui, até hoje não existe. Ok? Até hoje não existe. Constituição de 88, nós estamos em 2018, são 30 anos, e não existe. Beleza? Mas os congressos, os parlamentares tinham nada para fazer, o que eles fizeram? Criaram os municípios por aí. Foram criando os municípios aí. Foram criando os municípios, até que um dia alguém chegou e falou assim, moço, pro STF. Moço, o STF, o que foi, menino? Eles criaram um monte de município ali. O quê? Como é que criaram um monte de município sem a lei complementar federal? O STF, então, declarou inconstitucional a criação dos municípios. Óbvio. Sim. Só que tem um problema. No Brasil, quando o STF declara inconstitucionalidade de algo, adota-se uma teoria que considera-se inconstitucional desde o início, ou seja, nunca devia ter existido. Como é que você diz para o município que ele nunca existiu? Como é que você diz para o prefeito que ele nunca foi eleito? Para os servidores contratados que eles nunca foram contratados, pelos impostos? Consegue perceber o caos que é? O STF lavou as mãos e falou assim, Congresso, 6 meses, resolva. Vocês criaram e fizeram a merda. Aí o Congresso reuniu de madrugada, todo mundo desesperado, falou, a casa caiu, pegaram nós. E agora, o que a gente faz? Alguém gritou lá do fundo, tem uma ideia. Aí ele foi lá para a tribuna
Ele falou assim, por que a gente não faz uma emenda convalidando tudo que foi criado? Os caras, show de bola, pronto. Aí fizeram uma emenda dizendo que foi criado, está valendo. A partir de agora, de verdade, a Constituição tem que ser seguida. Esse é o Congresso. Tá? Esse case já caiu em TRT, na prova da FCC. Exatamente para você, ele jogou como caso concreto, para você analisar se tinham todos os requisitos para a criação do município ou não. Né? Então ele conta a historinha, parará, não tem lei, tal, o que está faltando? Aí vai colocando as opções. É constitucional, é inconstitucional. Já viram essas questões da FCC? É constitucional, é inconstitucional. Então um temazinho interessante para a sua prova. Beleza? Matamos aqui então esses elementos do artigo 18. Vamos agora dar uma olhada no artigo 19 da Constituição Federal. Guarde isso aqui, que isso aqui é muito importante para a sua prova. Viu? Artigo 19 da Constituição Federal. Artigo 19 da Constituição Federal. Vedações dos entes federativos. Proibições aos entes federativos. Vedações. O artigo 19, quando cai a própria literalidade da Constituição ou cai caso concreto, para você analisar a constitucionalidade. Então, bem simplesinho. Então, ele vai dizer assim, é vedada a União, os Estados, ao DF e aos municípios. 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Isso aqui se deve ao quê? Ao princípio da laicidade do Estado. Então, o Estado brasileiro, ele não pode se misturar com religião. A política não pode se misturar com religião. Essa é a ideia. Tá? Por causa da laicidade do Estado, nós temos essa vedação. Mas veja, ela não é uma vedação absoluta. Ele diz, ressalvados, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Então, vamos imaginar que ocorre uma enchente e aí a prefeitura de um determinado município precise do pátio da igreja para socorrer as pessoas que estão desabrigadas. Ou, como aconteceu agora em São Paulo. Ótimo exemplo. Caiu o prédio, as pessoas ficaram desabrigadas e utilizou-se o pátio da igreja para abastecer de alimentos para aquelas pessoas que estavam ali desabrigadas. A igreja ajudando o Estado. Então, se houver colaboração de interesse público, aí não tem problema, não está ferindo a laicidade do Estado, tá? Seria essa observação aí. Depois, inciso 2. É vedada a União, os Estados, o DF e os municípios recusar fé a documentos públicos. Estranho, né? Ele fala primeiro que é vedado relacionar com a igreja, depois diz que é proibido recusar fé. O cara fala, não estou entendendo, Daniel. O que é recusar fé a documento público? Fé aqui tem a ver com credibilidade. É vedado ao ente federativo recusar a credibilidade ao documento público. Então, vou citar um exemplo que aconteceu comigo para você ilustrar e vislumbrar bem como é que isso funciona. Quando eu era diretor da Penitenciária Federal em Catanduvas, e eu também naquela época acumulava a função de diretor, eu fazia os recursos de multa de trânsito, eu era assessor jurídico, era um monte de coisa ao mesmo tempo. Assessor de comunicação, era tudo. Ainda carregava a presa. E aí o que aconteceu? Como eu era o cara que fazia o recurso das multas de trânsito, eu peguei, fiz o recurso de umas multas de trânsito que as viaturas nossas tinham pegado, até porque a viatura quando está nossa viatura quando está numa escolta, ela não para. Tá, mas o pardal lá não sabe que é uma viatura, tipo, ele vê, passou, ele fotografa, né? E aí a gente tinha que fazer o recurso. Fazer o recurso, a multa estava perdoada. Aí eu fiz o recurso, assinei, eu falei, já estou indo para Cascavel mesmo, eu mesmo vou lá protocolar essa porra. Aí eu fiz o recurso, assinei como diretor e levei para protocolar. Então cheguei lá no balcãozinho lá do órgão de trânsito de Cascavel, falei assim, eu vim protocolar esses recursos de multa. Aí a mulher começou a ler o recurso, falou assim, eu não posso aceitar não. Aí eu falei, ué. Aí ela olhou assim e falou assim, quem que me prova que esse cara que assinou aqui é o diretor? Ela não sabia, mas era eu que tinha assinado. Mas, na hora que ela falou isso, eu falei assim, então, moça, deixa eu contar uma história para a senhora. No artigo 19 da Constituição Federal, existe uma vedação para os entes federativos. Você não pode recusar fé a documento público. A senhora está vendo esse cabeçalho assim, está vendo esse símbolozinho aí? Ela eu falei assim, esse é o símbolo da República.
todo documento que aparece com esse símbolo aqui, ele é público. E se é um documento público, ele é presumidamente verdadeiro. Então a senhora não pode recusar. A senhora pode até provar que ele é falso, mas não recusar. Ela ficou puta, né, porque eu falei isso. Ela falou, tá bom, eu vou receber, mas já vou adiantando, não vai ganhar esse recurso não. Eu falei, pronto. Mas assim, o recurso não é para a senhora, é para a Jari. A senhora só tem que protocolar, pelo amor de Deus. Aí ela protocolou e, obviamente, o recurso foi indeferido, que ela ficou puta, né? Aí depois tive que fazer uma reunião lá, tal, resolvemos a parada lá. Bizonha, né? O que aconteceu? Ela simplesmente pegou e falou assim, não tem que estar, como se diz, tem que estar reconhecido em cartório. Não, filho, documento público não. Documento público é presumidamente verdadeiro. Se você quiser provar que ele é falso, você tem que provar, o ônus é teu. Senão, ele é verdadeiro. Tanto que não tem essa de reconhecer firma de assinatura de servidor público. Né? O servidor público tem fé pública, essa é a ideia. E nenhum ente federativo pode recusar isso aqui, tá? Então, é isso que a Constituição quis dizer. Depois ela traz aí, no artigo 19, inciso 3, é vedado aos entes federativos criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então, nenhum ente federativo pode criar distinção entre brasileiros, tem que tratar todo mundo da mesma forma, e também não pode estabelecer preferências entre si. Tipo, eu vou me relacionar melhor aqui com São Paulo do que com o Rio de Janeiro. Ó, o pessoal de São Paulo eu dou isso, o Rio de Janeiro eu não dou. Isso não pode acontecer. Não pode criar preferências entre si. Sabe onde é que você vê isso na prática correndo no Brasil? O conflito tributário que existe entre os estados para incorporação de novas empresas. Então o que acontece? A empresa chega aqui em São Paulo e fala assim, eu quero trabalhar, eu quero montar uma empresa aí. Aí São Paulo fala, o imposto é X. Aí ela olha e fala assim, não, X é muito caro, vou ali no Espírito Santo. O Espírito Santo fala assim, não, aqui é mais barato, vem pra cá. É isso aí. Por isso que de vez em quando você tem brigas entre os entes federativos para estabelecer para não ter esse tipo de disputa desleal, tá? Porque não pode haver preferências entre si. Beleza até aqui? Tudo bem? Depois das vedações, que quando cai também, geralmente cai a literalidade, bens da União. Bens da União super cai em prova. E você vai ter que memorizar, velho. Vai ter que ler os bens da União, vai ter que memorizar esses bens da União aí de alguma forma. Tá? Vai ter que memorizar os bens da União. Tem um mapa mental, você tem um mapa mental? Show, é isso aí. Memoriza, por quê? Porque vai cair em prova. E ele não vai perdoar, ele vai querer saber de você realmente como é que eles são organizados. Então, o artigo 20... Vários desenhos dá para fazer. Então, sim, isso é top. Né? São bens da União. 1. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Dúvidas? São bens da União, o que é da União? Né? Top, beleza. Então, o que é da União, o que vai ser da União? Óbvio, né? É bem da União. Então, esse aqui é bem tranquilo. Aí no 2 já começa a dar trabalho. São bens da União as terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Então, cuidado. Se cair na tua prova assim, são bens da União todas as terras devolutas. Errado. O que é terra devoluta, Daniel? Devoluta é um termo utilizado no Estatuto da Terra, significa terra devolvida. Então, na época do Império, os senhores ali daquelas regiões davam terra para alguém cultivar e pagar imposto. E aí o cara não dava conta de pagar o imposto, aí ele pegava e devolvia a terra. E essa terra voltava para o imperador. Tá? Para as províncias e tal. E aí quando ela voltava se tornava uma terra devoluta. Então a terra devoluta são terras do Estado, que o Estado tem, que são deles. Quais são as terras devolutas da União? Aquelas que estão previstas aqui, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações, construções militares, das vias federais. Então, se cai na tua prova terra devoluta, ela tem que vir com essa especificação aqui para ser da União. Porque se não for da União, ela pode ser do Estado. Então, vai lá no artigo 25 comigo. No artigo 26, desculpa. Inclui-se entre os bens do Estado, inciso 4, as terras devolutas não compreendidas entre as da União.
Então, se não é bem da União, terra devoluta, ela pode ser bem do Estado. Ok? Questãozinha boa que pode cair. Inciso 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um Estado, sirva de limite com outros países ou se estenda ao território estrangeiro ou dele provenha, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Então, se falar de água, se a água pegou mais de um Estado, bem da União. Se pegou outro país, bem da União. Por quê? Porque, tipo, se é mais de uma pessoa, se tem mais de um dono, vai se tornar bem da União ali. É a União que vai brigar por ela, tá? Agora, o mais legal de todo para a prova é o inciso 4, porque o inciso 4 você não precisa inventar nenhuma pegadinha para enrolar a vida do candidato. Olha só. São bens da União. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países. Tranquilo aqui, né? Então, se tem um rio entre o Brasil e outro país, se tiver uma ilha fluvial nesse rio, bem da União. Então, lá do Brasil para o Paraguai, lá na Ponte da Amizade, você está passando pela Ponte da Amizade, tem uma ilha no meio, assim, bem da União. Ok? Aí ele continua. E aqui agora você tem que ter muita atenção. Não, ainda não. Praias marítimas, bem da União. Então, praia de mar, bem da União. Por isso que resort não pode fazer área privativa de banhos. Não existe. É bem da União. Né? Ah, essa praia aqui é exclusiva de quem está no hotel. Oi? Bem da União. Isso tem direto assim no Brasil. É bem da União. Tá? Aí agora é onde vem a questãozinha top de prova. As ilhas oceânicas e as costeiras. Beleza? Ilha oceânica e costeira. Excluídas destas, as que contêm a sede de município. Exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal e as referidas no 26.2. Então olha só que doido aqui. Ilha costeira. Está lá ilha costeira, bem da União. Mas se ela tiver sede de município, ela deixa de ser bem da União para ser município. Tá, mas se ela não tiver sede de município, e mesmo ela tendo sede de município, ela for unidade de preservação ambiental federal, volta a ser bem da União. Então eles criaram nesse dispositivo uma exceção da exceção. Olha que top. Tá? Então, ilha costeira, bem da União. Se tem sede de município, não é bem da União. Mas se mesmo sede do município tem unidade de preservação ambiental federal, bem da União. Né? Então, é uma exceção dentro da exceção que eu peço que você tenha bastante cuidado, porque quando cai em prova isso aqui é devastador. Geralmente a galera se embanana aqui, tá? Eu coloquei uma ilhazinha com uma prefeitura sem árvore. Legal, legal. Árvore. Pronto, com árvore não pode. Aí, Perfeito, o mapa mental ajuda a memorizar isso aí. Topíssimo. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva e o 6 mar territorial. Aqui, meus queridos, só para vocês entenderem, seria mais ou menos assim, ó. Esse aqui é o Brasil, tá, gente? Aqui é o oceano. Oceano Atlântico, tá? Então, o primeiro elemento que ele coloca aqui é o chamado mar territorial. O que é o mar territorial? O mar territorial é bem da União. Mar territorial. Ele vai dar de um ponto base definido pela Marinha lá na praia até 12 milhas marítimas. Então, isso aqui é mar territorial, significa que isso aqui é bem da União. Então, posso dizer que isso aqui é extensão territorial nacional, ou seja, aqui dentro do território nacional. Está dentro do Brasil. Eles estão brigando na ONU para aumentar. Quero aumentar, lógico, né? É legal, você Exatamente. vendo no navio assim, esperando para abrir o cassino. Tá? Tipo, Seria a ideia. Cassino. Tem várias situações peculiares que envolvem isso aqui. Isso aqui é muito relevante aqui. Cassino, galera. Vamos jogar. Olha só. Então, primeiro elemento, mar territorial, tá? Cuidado. Depois você tem daqui até 200 milhas marítimas a chamada Zona Econômica Exclusiva. Zona Econômica Exclusiva. O que é a Zona Econômica Exclusiva? A Constituição vai dizer que o que for tirado dali, o que for extraído dali, todo recurso natural que for tirado daqui é bem da União. Então, cuidado. A Zona Econômica Exclusiva, ela não é bem da União, mas o que é extraído dela é. Tá?
E depois ele tem aí a chamada plataforma continental. Plataforma continental. A plataforma continental, ela é o prolongamento de terra do território brasileiro para dentro do mar. Quando você vai para a praia, que você começa a andar assim na areia, ela não vai afundando? Imagina você andando agora até o buraco negro, até você chegar lá no infinito, lá do oceano. Pronto, isso é plataforma continental. Tudo que foi extraído daqui, bem da União. Ok? Então cuidado que eles podem trazer questões de prova envolvendo essa parte, né? E aí nos parágrafos, ele traz aqui um elemento muito interessante, que é o parágrafo 1º, ele diz assim, ó, é assegurada nos termos da lei aos estados, ao DF e aos municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração do petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e outros recursos minerais do respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. O que acontece? Os estados que geralmente estão ali próximos à plataforma de exploração de petróleo ganham royalties por aquela exploração exatamente porque estão próximos ali. Então, recentemente tivemos uma grande briga aí no Brasil por conta do petróleo, mas estados, por exemplo, como Espírito Santo, não tem nada que gira mais a economia deles do que os próprios royalties das plataformas de petróleo, que vai tudo para o estado, né? Garantia constitucional aqui. Depois ele coloca os terrenos da marinha e seus acrescidos. Terrenos de marinha são aqueles terrenos que ficam na beira do mar. Tá? Então aquelas casas na beira da praia não são daqueles proprietários, são terrenos de marinha, são bens da União. Eles têm uma autorização especial para existirem ali, para as pessoas usarem. Tá? Potencial de energia hidráulica. Então, por exemplo, aquelas quedas de águas, tipo a queda de água lá da Itaipu. Potencial de energia hidráulica, bem da União. Então, onde tiver hidrelétrica no Brasil com potencial de energia, bem da União. Tá? Recursos minerais, se você tiver com material aí, inclusive os do subsolo, inclusive, porque eles adoram zoar isso aqui. Tá? Então, recursos minerais, inclusive os do subsolo. E eles vão trocar, inclusive, obviamente, na tua prova por exceto. Tá? As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Então, isso aqui tem em vários lugares no Brasil. Nordeste, Rio Grande do Sul. Você tem lá as cavidades naturais, ou você tem lá sítios pré-históricos, lá tudo bem da União. E as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, que não cai, despinca em prova, também consideradas aí bens da União. Tá? Então, índio não tem a propriedade das suas terras, as terras são da União. O índio tem apenas a sua posse permanente. Tá? E aí ele fecha aqui com o parágrafo 2º, chamado de faixa de fronteira. A faixa de até 150 km de largura ao longo da fronteira terrestre, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental pela defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Quem trabalha na faixa de fronteira do governo federal tem um adicional de fronteira, que é mais uns dinheirinhos lá, que entram nos capilés em mão. Né? Então, por quê? Exatamente porque é uma faixa de 150 quilômetros que está fora, né, da parte central do Brasil e que acaba tendo essa proteção aí. Dúvidas sobre bens da União? Beleza? Tá, o que você faz agora? Decora. Tem que fazer, filho. Né? Você queria que eu falasse outra coisa? Não, não tem como falar. Tá, então você tem que decorar, por quê? Porque na hora da tua prova que vai cobrar é exatamente o que está escrito aí. Não tem muito o que cobrar diferente disso que eu estou te falando. Beleza? Tranquilo? Para a gente não interromper nossa sequência lógica, a gente toma um café agora e depois a gente volta para falar de competência. Galera, olha só, vamos agora... O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos entrar no tema mais nebuloso da organização do Estado. E esse tema mais nebuloso é um tema que ele vai exigir demais de vocês, da capacidade de vocês de realmente se esforçar, de ler, reler, memorizar, fazer muito exercício, porque um conjunto de atitudes certas aqui vão te dar excelência e você vai conseguir acertar questões de prova. E que tema é esse? O tema é competência. Cara, não tem chance desse tema ficar fora da sua prova.
É tema certo por um motivo simples. Competência fode a vida do peão. E por quê? Porque competência é algo que precisa de muito esforço do cara para estudar, para ler, para memorizar. E às vezes a galera não tá afim de fazer isso. O cara quer levar a vida de boa, né? Hoje eu vou gravar, mais tarde eu vou gravar o Divã de hoje, a temática é exatamente falar sobre essa questão da vida justa, né? Muita gente fala assim, nossa, como a vida é injusta. Cara, e uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que ela é justa com quem é justo com ela e ela é injusta com quem é injusto com a vida, pô. Né? Se você trata a sua vida com respeito, ela vai te devolver, isso aqui é natural, né? Tudo causa consequência. Então, trazendo isso para a realidade do concurso público, se você se esforça, se dedica, estuda, a consequência que a vida vai te dar é a tua aprovação, não tem como. Foi assim com todo mundo que passou. Ninguém passou do nada. Ninguém passou, acordou de manhã assim, agora passou em concurso público. Não é assim que funciona. Primeiro você vai ter que se dedicar. E essa é uma parte que você tem que se dedicar. Dedicar mesmo e vale. Por quê? Porque ela estará na sua prova. E vou te dizer uma coisa. Quem estuda competência acaba se distinguindo da maioria, porque a maioria não encara isso aqui. Essa é a grande sacada. A maioria não está afim de pagar esse preço. Quando você paga esse preço, você tem resultado, tá? Competência, como eu já falei para vocês no início, é exatamente o que diferencia um ente federativo do outro. Ou seja, aquilo que ele pode fazer, né? Então, o que o ente federativo pode fazer? Aquilo que a Constituição diz que ele pode fazer. E aí, a Constituição Federal se utilizou do princípio da predominância do interesse para distribuir e dividir essas competências entre os entes federativos. Eu não consigo decorar as competências por vocês, porque mal e mal eu decoro elas para mim, né? Então, essa parte é uma parte que eu vou deixar exclusivamente para vocês. O que eu vou te ensinar, então, de competência? Eu vou mostrar para você como elas estão organizadas, a razão de ser delas e o que está por trás dessa organização das competências, que são elementos que vão dar para você uma capacidade melhor de compreender e de acertar essas questões em prova, tá? Então, começando aqui, competência, a primeira coisa que nós precisamos saber é que a competência ela está dividida aí em duas espécies. Existem duas espécies de competência. E quais são essas duas espécies de competência? A primeira espécie de competência é chamada competência material ou competência administrativa. Competência material ou administrativa. Competência material ou administrativa é a espécie de competência para fazer algo. Então chamamos de competência material ou administrativa toda competência que vai ter na Constituição dizendo, ó, compete a fulano de tal fazer algo. Exemplo, compete à União emitir moeda. Emitir é um verbo que significa que a União vai fazer algo. Tá? A outra espécie de competência é chamada competência legislativa. Competência legislativa é competência para legislar sobre algo. Então existe uma coisa aqui natural da competência legislativa, que toda vez que aparecer em prova competência legislativa, ela vai aparecer necessariamente acompanhada do verbo legislar sobre. Não tem como aparecer na prova uma competência legislativa sem o verbo legislar, porque não tem como eu dizer que compete à União legislar sem dizer legislar. Você consegue ver a obviedade disso aí? Então vai ter questão de prova, parece mentira, mas não é. Vai ter questão de prova que ele vai trazer uma competência do tipo assim, ó. Ele vai pegar, por exemplo, competência privativa, que é para legislar, e vai dizer, compete privativamente a União emitir moeda. Oh, errou. Porque se a privativa é para legislar, ele tinha que ter acompanhado do verbo, legislar. Se ele fala, compete privativamente a União emitir moeda, errou. Eu não preciso nem saber a competência, só preciso lembrar da razão de ser dela. Então, uma das coisas que a gente vai fazer é distinguir quais são as espécies de competência administrativa e material e quais são as espécies de competência legislativas, tá? Mas já percebam essa distinção entre as duas no que tange aquilo que pode ser feito e aquilo que é para legislar dos entes federativos. Ora, nós vamos trabalhar com a União. Nós vamos ver as competências dos estados. Vamos ver as competências dos municípios.
e a do Distrito Federal. E eu já posso até começar pela do Distrito Federal, porque a do Distrito Federal tem uma regra simples. E qual que é? O DF tem competência para fazer tudo aquilo que for do Estado ou do município. É competência híbrida. Então, eu já vou lembrar você aqui, ó. Competência do DF é competência híbrida. Competência do DF é competência híbrida. Ora ele vai agir como Estado, ora ele vai agir como município. Competência híbrida. Ora ele vai agir como Estado, ora ele vai agir como município. Beleza? Então, olha só. Vamos começar pelas competências da União, então, que são as mais importantes, são aquelas que geralmente caem em prova. Você tem que estar muito ligado, é onde tem a lista maior para decorar, e aí você não pode perdê-las de vista, tá? As competências da União, começando aqui pelas competências materiais da União, a primeira que nós temos é a do artigo 21. O artigo 21 traz o rol daquilo que nós chamamos de competência exclusiva. Competência exclusiva da União. Competência exclusiva da União é aquele tipo de competência que só a União pode fazer. Então ela exclui a possibilidade dos outros fazerem. Então quando aparece uma competência exclusiva, que é o que está na lista do artigo 21, ele está dizendo que só a União pode fazer aquilo. Então em prova eu já sei que competência exclusiva ela é uma espécie de competência material. Então não pode aparecer na tua prova uma questão dizendo assim: compete exclusivamente à União legislar sobre. Pô, já matei a questão. Porque para competência exclusiva é de fazer, não de legislar. Consegue perceber isso aqui? Tá? Essa é uma distinção que parece simples, mas ao mesmo tempo ela decide a tua vida numa prova. Tem questão de prova que você só resolve sabendo disso. Você não precisa nem lembrar das competências. Você vai lembrar que ela é material, você já vai matar ela. Então, só para você ter noção, as competências exclusivas da União que estão no artigo 21. Olha o inciso 1, por exemplo. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Cara, é óbvio isso aqui. Você acha que quem vai manter relação com estado estrangeiro é São Paulo? Entendeu? Tipo, existe uma obviedade na competência exclusiva da União. Por quê? Porque é a União que representa o Brasil externamente. Olha a outra aqui, outra competência também. Declarar guerra e celebrar paz. Pô, só a União pode fazer isso aqui, por quê? Porque ela vai estar se relacionando com outro país. Né? Assegurar a defesa nacional do Brasil, União. Ou então, inciso 7, emitir moeda. Fora o banco imobiliário que a gente brinca em casa, o Brasil só tem uma moeda, cara. Quem emite? Um órgão só, Banco Central. Né? Questão que cai na sua prova também do TRT 15, na parte ali de finanças públicas. Então, é a emissão de moeda, a União, só a União emite moeda. Então tem várias dessas competências, são óbvias, claras. Se você tiver uma percepção de mundo, você vai matar ela. Ou seja, são competências de interesse geral, de todo mundo. Então quando você estiver lendo o artigo 21, faça essa associação. Coisas que compete exclusivamente à União fazer, são coisas que são de competência geral. São de interesse geral. Ou seja, todos os brasileiros têm interesse naquilo, todos serão, né, ajudados de alguma forma por aquilo lá. Beleza? Então esse aqui é um ponto muito chave e muito importante, tá, para a sua prova. Beleza? Agora, a regra é que a competência exclusiva da União são aqueles assuntos de interesse geral e eu já associo, falo, putz, é União para todo mundo. Mas tem algumas exceções aqui que são muito importantes em prova, que são as exceções que geralmente caem em prova. Então peço que vocês tenham atenção para dois incisos que quando caem fazem diferença na sua prova. Inciso 13 e inciso 14. O inciso 13 e o 14 trazem duas situações muito interessantes para a sua prova. Olha o que diz o 13. Compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Olha que louco. O DF não tem autonomia? Tem, porque o DF tem autonomia para organizar a si mesmo. Mas, aqui, nós temos uma limitação da autonomia do Distrito Federal. O DF, ele não cuida do seu próprio Poder Judiciário,
nem do seu Ministério Público. Por quê? Porque a Constituição diz que quem vai cuidar do Judiciário do DF e do Ministério Público do DF é a União. Competência exclusiva da União. Isso é óbvio? Não, isso não é óbvio. Porque o óbvio é cuidar das coisas do DF, é o DF. Então aqui nós temos uma potencial questão de prova top. Quem cuida do Poder Judiciário do DF e do Ministério Público do DF é a União. Cuidado em relação à Defensoria Pública, porque antigamente a Defensoria Pública do DF também era da União. Agora não mais. A Defensoria Pública do DF é do DF, mas a Defensoria Pública dos Territórios é da União. Então isso aqui, cara, é muito bom para pegar o aluno desatento na hora da prova. Por quê? Porque em relação aos territórios, o Poder Judiciário é Tribunal de Justiça do DF e Territórios. Esse é o órgão. Ministério Público é Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ambos cuidados pela União. E a Defensoria Pública do Território é só território, porque a do DF é do DF. Então, cuidado em relação à Defensoria Pública do DF, porque ela não pertence à União, tá? Desses órgãos, quem pertence à União é Judiciário, Ministério Público do DF e Defensoria Pública dos Territórios. Beleza? Esse é um ponto aqui sensível do artigo 21 no que tange competência exclusiva da União. Ok? A outra peculiaridade que nós temos é no inciso 14, que também traz uma questão que sempre aparece em prova. O inciso 14 diz assim, ó: organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do DF, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio do fundo próprio. Então, quem cuida da PM, do Bombeiro e da Polícia Civil DF é a União. Olha que louco. Então, o soldado da PM do DF, ele é um servidor federal, porque ele é cuidado pela União, lei federal. Dinheiro pago pela União. Um policial civil do Distrito Federal é organizado e mantido pela União. Lei federal, servidor federal. Olha que doido. Como é que nós dizemos aqui? Que nesses dois casos, do Poder Judiciário, Ministério Público do DF, PM, Bombeiro e PCDF, a autonomia do Distrito Federal é parcialmente tutelada pela União. Olha que questão linda. Entendeu aqui? Então, o DF tem autonomia, mas nesses pontos aqui, ela é parcialmente tutelada pela União, porque é a União que vai cuidar dessa galera. Tudo bem? Tranquilo? Cuidado com essas duas exceções que eu trouxe aqui da competência exclusiva da União. Beleza? Avançando, qual que é a outra competência material administrativa que a União tem? É a chamada competência comum. E a competência comum, ela é interessante, porque ela é comum a todos. Todo mundo tem competência comum. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todo mundo tem competência comum. União, Estado, DF e município. A competência comum, ela está prevista aí no artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então ele vai dizer aqui que todos esses entes federativos podem fazer algo. Tá bom. Comum, então, já sei que na minha prova não pode aparecer uma questão dizendo é competência comum da União, dos Estados e do município legislar. Não pode. Porque competência comum é de natureza administrativa, é para fazer. Já mata a questão aqui. Tá? Então, competência comum, todos os entes federativos podem fazer. E aí você vai ver algumas coisas que são lógicas aqui. Como, por exemplo, preservar a floresta, a fauna e a flora. Competência comum. Imagina se vem na tua prova lá, compete exclusivamente a União preservar a floresta. Então quer dizer que o município pode ir lá e tacar fogo. Tem sentido. Algumas você consegue perceber essa lógica e você, trabalhando com essa lógica, você consegue acertar a questão. Tá? Aqui já vai uma sacada interessante de prova. Geralmente, quando a questão de prova quer saber se é exclusiva a competência, ela tende a colocar a pegadinha de comum.
Quando ela quer saber comum, ela tende a colocar a pegadinha exclusiva. Por quê? Porque torna uma questão mais difícil. Ela não vai colocar, por exemplo, uma pegadinha de exclusiva para legislativa, porque fica fácil de perceber. Então, na hora que você memorizar o artigo 21 e o 23, você vai ver essa diferença. E o artigo 23 ele é menor do que o 21, tipo a metade. Então, se você memoriza o 23, que traz o rol de competências comuns, você acaba tendo aí mais chance de chegar na prova e lembrar daquela competência que é exclusiva, né, e que não estava no rol das comuns lá, tá? Então, tenham cuidado e muita atenção com essas competências aqui. Beleza? Tá? Já viu que o trabalho de vocês é um trabalho realmente extenuante, vocês chegarem lá e, moer essas competências aqui, tá? Depois, queridos, o que nós temos? Vamos para os estados. O artigo 25 da Constituição Federal traz lá no parágrafo 1º o seguinte: são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Então, o estado, além da competência comum, tem uma competência chamada de residual. E o que é essa competência residual dos estados? O que sobra é dos estados. Então, se a competência não for da União e não tiver prevista para os municípios, então vai ser dos estados. Tá? Então, já caiu em prova várias vezes isso. E geralmente em prova eles adoram dizer que a competência que sobra é do município. Por quê? Por causa daquela ideia que as pessoas têm de que o município é menor que o estado. Né? Então, guardem competência residual dos estados. Se não for da União, se não for do município, competência dos estados. Beleza? Cuidado com isso aqui. Porque essa questão sempre vai pegar você em prova. Tá? Sempre vai pegar você em prova. Residual. Sobrou estado. Beleza? Sobrou estado. Depois, nós temos uma outra competência aqui, que é uma competência exclusiva ou expressa do Estado, né? Que é a que está prevista aí no parágrafo 2º e no parágrafo 3º. Porque o Estado ele tem um rol exemplificativo, tipo, se é residual, então ele pode ter a competência que for, desde que não seja da União e do município, é livre. Mas tem duas que ele traz aqui para o Estado. E a do parágrafo 2º do artigo 25, ela é maravilhosa para cair em prova. Eu até coloquei no último simulado que vocês fizeram aqui. Olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 25. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado. Sim. Olha que questão maravilhosa. E por que ela é maravilhosa? Porque quando você lê na prova serviço local, sua cabeça pensa em quem? Município. Só que aqui a Constituição pegou e disse, essa competência não é do município, filha, é dos estados. Serviço local de gás canalizado também é uma exceção do princípio da predominância do interesse. Então ele não é previsível, não é uma questãozinha que você mataria olhando, fácil, serviço local de gás canalizado do estado. Não, porque a tendência da nossa mente é pensar que é do município. Mas aqui ele falou que é do estado, então cuidado com ela. E a do parágrafo 3º, os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Região metropolitana é quando você pega vários municípios e você trata eles como uma região metropolitana para você destinar os mesmos serviços, as mesmas coisas. É o que ocorre aqui em São Paulo, nessa região do ABC, né? Uma região metropolitana que você tem vários serviços que são destinados para a região. Quem organiza isso? Estado. Competência do Estado. Também uma competência exclusiva do Estado. Beleza? Tudo bem? Depois, a gente vê as competências dos municípios. A gente dá um salto agora lá para o artigo 29, do artigo 30 da Constituição Federal. O artigo 30 vai dizer assim, compete aos municípios. Pula para o inciso 3 em diante. Do 3 ao 9, nós temos aqui as competências que são exclusivas dos municípios.
competências exclusivas dos municípios. Do inciso 3 até o inciso 9. E aqui ele vai trazer várias competências de fazer que são dos municípios. Como, por exemplo, criar, organizar e suprimir distrito, observar a legislação estadual. Organizar, veja que o verbo é para fazer algo. Manter, prestar, promover, tudo para fazer algo. Por isso, competência administrativa. Então, aqui ele vai ter um rol de competências administrativas que são dos municípios. Memorizem. Dessas aqui, quais são as mais cobradas em prova? Exclusiva e comum. Então, se você for fazer uma escolha por falta de tempo, escolha memorizar essas duas aqui. Ok? Lembrando que o DF, tudo aquilo que for cabível, que é do Estado e que é do município, o DF pode fazer. Tá? Beleza? Vamos agora para a competência legislativa, que cai mais em prova do que as competências administrativas. Porque aqui eu tenho uma lista bem maior. Tá? Então, competência legislativa, como o próprio nome diz, é uma competência para legislar. E a primeira competência legislativa que nós vamos trabalhar, que é da União, é a chamada competência privativa. Competência privativa da União. Queridos, competência privativa da União, a primeira coisa que eu tenho que perceber é que ela é uma competência legislativa. Então, na tua prova, se ele tentar te zoar nessa pegadinha, ele vai poder, por exemplo, tentar te confundir aqui, ó. Ele vai dizer que a exclusiva é para legislar ou ele pode dizer que a privativa é para fazer. E eu já tenho que guardar privativa é para legislar. Então, toda vez que aparecer compete privativamente a União, qual que é o verbo que tem que aparecer imediatamente? Legislar sobre. Eu já começo a ter uma visão mais clara. Que às vezes a pegadinha é só aqui. Tá? Às vezes a pegadinha é só aqui. Ok? A competência privativa da União, que está aí no artigo 22, ela traz um rol que é um dos maiores rols que nós temos aí, com 29 incisos. E vários desses incisos, eles têm uma peculiaridade. Qual que é a peculiaridade? Eles têm múltiplos núcleos ou múltiplas competências. Começando do próprio primeiro inciso. Olha como é que esse primeiro inciso já é o capeta. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Só no primeiro inciso eu já faço 10 questões de prova. Só no primeiro inciso. E são 29 incisos. E vários desses incisos com múltiplos conteúdos, como este aqui do inciso primeiro. Então, aqui, velho, você realmente tem que chegar, tem que memorizar, vai ter que sentar, vai ter que guardar, vai ter que decorar, vai fazer mapa, vai escrever na parede. O que você vai fazer não importa, velho. O que importa é que na hora que cair isso aqui, você acerte a questão na sua prova. Porque competência privativa certamente vai cair em alguma das provas que você for fazer. E uma coisa, uma associação legal que você pode ter é que se aqui é competência para legislar, geralmente as competências para legislar da União têm a ver com as competências de fazer da União. Consegue perceber isso? Por quê? Porque para ela fazer, se ela precisar de uma lei, ela mesma vai legislar. Essa é a ideia. Então, aqui também você consegue fazer uma associação de competência legislativa da União com as competências do Congresso Nacional para legislar. Por quê? Porque se a competência for exclusiva do Congresso Nacional, e se a competência for de legislar do Congresso Nacional mediante sanção do presidente, ele tem que criar lei, geralmente são desses assuntos que estão aqui. Então, tu consegue fazer uma relação entre a competência do artigo 48 da Constituição, que é do Congresso Nacional, com competência material exclusiva com competência legislativa privativa, no que tange ao tema. E aí você tem que ter o cuidado apenas de verificar o verbo legislar quando ele falar de competência privativa, tá? Aqui, existe um parágrafo único aqui do artigo 22, que diz assim, ó: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo.
competência privativa da União pode ser delegada aos estados. Competência privativa da União pode ser delegada aos estados, mediante lei complementar. Então, os estados podem legislar sobre assuntos disso aqui. Vocês já ouviram falar de uma paradinha que é assim, privativa é delegável, exclusiva é indelegável? Quem já ouviu falar disso aí? Não? Que bom. Isso é ótimo. Se vocês nunca ouviram, não pensem nisso. Porque uma das diferenças entre competência exclusiva da União e privativa da União é exatamente essa. Que a privativa pode ser delegada aos estados, a exclusiva não, só a União faz. Só que só se aplica aqui. Aí algumas pessoas ampliam essa manhãzinha para toda vez que falar privativo exclusivo. Isso está errado. Porque nem sempre vai ser assim. Tá? Então, exclusivo indelegável e privativo delegável só aqui. Ok? Só aqui. Tá? A Constituição fala que as competências privativas podem ser delegadas mediante lei complementar para os estados, ok? Pode ser delegado para os municípios? Sim ou não? Sim ou não? Não. A Constituição falou que é só para os estados, né? Só para os estados. Pode ser delegado ao Distrito Federal? Sim ou não? Pode. Sim ou não? Pode. Lógico que pode, porque o estado tem competência, o DF tem competência de estado. Então, mesmo a Constituição não falando que as competências do 22 privativas podem ser delegadas ao Distrito Federal, ela vai poder por uma decorrência lógica, né? Porque o DF tem competência híbrida. Ok até aqui? Beleza? Segunda espécie de competência ultra mega power cobrada em prova. Competência legislativa da União concorrente. O que é competência concorrente? Competência concorrente são vários entes concorrendo sobre o mesmo tema para legislar. Quem tem competência concorrente? União, Estado e o DF. União, Estado e DF. Então, cuidado aqui, porque isso aqui é muito top de prova. Município não tem competência concorrente. Então, às vezes, confunde na prova comum com a concorrente. Comum todo mundo tem. Concorrente só União, Estado e DF. Ok? Município não tem competência concorrente. Guarde isso, pelo amor de Deus. Tá? Competência concorrente é para legislar. Então, na hora da prova, qual que é a pegadinha que eles podem usar? Ele pode perguntar qual que é a privativa e colocar pegadinha de concorrente, ou concorrente para perguntar a privativa. E por quê? Porque os dois são muito parecidos. Ambos são para legislar. Então, se você pegar um exemplo aqui, vamos pegar o exemplo do primeiro dispositivo do artigo 24. Compete à União, os Estados e o DF legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Só o primeiro inciso. Então, na hora que você vai comparar, você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque, do mesmo jeito que a competência privativa vão ter múltiplos núcleos, competência concorrente também vão ter múltiplos núcleos. Tudo bem? Mas você já vê por ali que já dá para fazer excelentes questões de prova. Então, geralmente a questão de prova vem daqui, da privativa e da concorrente. Tudo bem? Veja, como eu não sou egoísta, eu estou deixando o trabalho principal para vocês. Que é o quê? Decorar essa porra. Daniel, como é que eu faço para decorar essa porra? Ler, reler, triler e exercício. Ler, reler, triler e exercício. A melhor forma é exercício. Por que você vai fazendo exercício? Algumas competências caem mais em prova. Vocês vão perceber isso. E essas que caem mais em prova, você vai memorizando elas com mais facilidade, porque elas vão se repetindo nas provas. Ok? Tudo bem? Beleza? Queridos, olha só. Na competência concorrente, nós temos um problema. E qual que é o problema? O problema é que para competência concorrente, eu tenho vários entes concorrendo à mesma coisa. Na competência concorrente, União, Estado, DF, eles vão legislar sobre a mesma coisa.
Agora imagina se a União acorda de manhã e fala, vou legislar sobre isso, o Estado fala, vou legislar sobre isso, e o município e o DF fala, vou legislar sobre isso na mesma hora. Então, para evitar um conflito, foram criadas 4 regras para a utilização de competência concorrente, que não cai, despenca em prova. Então, saber essas 4 regras de competência concorrente é fundamental para a sua prova. Primeiro, nós vamos ler os parágrafos, e depois que nós lermos os parágrafos, aí eu vou explicar os parágrafos. Ok? Primeiro parágrafo do artigo 24 diz assim, ó, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Então, primeira regra, a União fixa regras gerais. Ok? 2. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 3. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. E 4. A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Aqui, meus queridos, você tem aqui um grande desafio que é entender o funcionamento dessas regras. Então eu vou traduzi-las agora de uma forma mais simples para vocês entenderem. Tá? Perceba, eu tenho a União, Estado e o DF legislando. E a Constituição criou uma regra para não virar bagunça. Qual que é a primeira regra? Ela olhou e falou assim, ó, União fixa regras gerais. Então, sobre legislação concorrente, União fixa regras gerais. Segundo, os Estados suplementam a legislação federal. Então, enquanto a União fixa regras gerais, os Estados podem suplementar, eles podem complementar a legislação federal. Ok? Terceira regra, atenção. Se a União não falar nada, o Estado pode falar tudo. Então, eu tenho uma matéria de competência concorrente, a União não falou nada. Se a União não falar nada e o Estado precisa resolver a tua vida, o que ele faz? Legisla. E ele legisla quanto? O quanto ele quiser. Repetindo, então. Primeira regra, União fixa regras gerais. Segunda regra, os Estados suplementam a legislação da União. Ok? Terceira regra, se a União não falar nada, os Estados podem falar tudo. Agora, a quarta regra é a mais top de todas, foco total. Olha só. Se a União não falar nada e o Estado legislar, e porventura a União perceber que ela não falou nada e perceber que ela tem que legislar, o que a União faz? Legisla depois do Estado. O que a lei federal, depois do Estado, faz com a lei estadual? Suspende a eficácia. Então, se a União não falou nada e o Estado falou tudo, e a União legislou depois do Estado, a lei federal suspende a eficácia da lei estadual, naquilo que for contrário. Se não tiver nada contrário, tá beleza, mas se tiver contrário, suspende a eficácia. Qual que é a pegadinha que eles vão colocar na tua prova? Que a lei federal revoga a estadual. Eles vão colocar revoga. Só que a lei federal não revoga a estadual, porque são entes federativos diferentes, não tem hierarquia. A lei federal suspende a eficácia da lei estadual naquilo que foi contrário. A lei estadual continua existindo, só que sem produzir efeitos. Eu vou fazer essas regras agora de uma terceira forma, para ficar muito claro para vocês. Eu vou pegar um exemplo. Então, vou pegar uma competência concorrente e vou trazer esse mesmo contexto para vocês perceberem. Se você observar aí no artigo 24, ele diz, compete à União Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre juntas comerciais. É uma das competências concorrentes. Legislar sobre juntas comerciais. Beleza? Primeira regra. Primeira regra diz que a União pode legislar sobre regras gerais. Então, a União fixa regras gerais. Então, a União foi lá e criou a lei. Toda junta comercial deve ter portas e janelas. Beleza? Segunda regra.
Os estados podem suplementar a legislação da União. Aí o estado foi lá e fez a lei. Toda junta comercial pode ter portas e janelas brancas. O que ele fez? Suplementou. Beleza? Terceira regra. Se a União não falar nada, o Estado pode falar tudo. O Estado precisava legislar sobre junta comercial, a União não tinha falado nada, então o Estado foi lá e legislou. Falou assim, ó, toda junta comercial pode ter portas e janelas amarelas. Legislou tudo. A União viu e falou, puta merda, preciso fixar regras gerais. Aí a União legisla posteriormente ao Estado. A lei federal superveniente estadual suspende a eficácia. Aí o que a lei federal faz? Toda junta comercial tem que ter portas e janelas brancas. Suspende a eficácia daquilo que for contrário. Então vai valer as portas e janelas brancas ao invés das portas e janelas amarelas que os estados tinham colocado. Seria esse contexto aqui. Tá? Isso pode cair na sua prova, as regras em si. Né? Caiu na prova, as regras em si. E aí os parágrafos em si que você tem que guardar. Ou pode cair na tua prova caso concreto. É ótimo, questãozinha de caso concreto é ó, lindão para sua prova. Então, todas as vezes, por exemplo, que tiver essa lei, aí já existe a lei federal, aí o estadual complementa. Mas se a federal altera alguma coisa, a estadual ela é revogada naquilo que ela complementou, que vai ficar... O que você falou foi exatamente o que eu falei para você ter cuidado para não falar. Tá. Não ocorre revogação. E aqui é onde que vai dar o trabalho na prova. Não é revogação, é suspende a eficácia. Não, sim. Não, sim, não. Sim, suspende a eficácia. Por quê? Porque a gente acha que é tudo a mesma coisa. E é muito mais fácil o nosso cérebro associar a revogação. Por isso que toda pegadinha de prova é revogado. Ele sempre vai colocar na tua prova lá, revogou. Não é revogar. É suspender a eficácia. Então, tenta imaginar nesse contexto que você trouxe aí. Se porventura eu tenho uma competência concorrente, eu tenho uma lei federal, eu tenho uma lei estadual, e a lei federal mudou, aquilo que for contrário, suspende a eficácia. Não tira a lei continua lá estadual. Do mesmo jeito que tem. Para a lei estadual ser revogada, tem que vir uma outra lei estadual. Mas, na prática, não vai fazer efeito aquilo lá. Por quê? Porque a lei federal suspende a eficácia. Tem que ter bastante cuidado com isso aqui. Porque a nossa associação mental busca a revogação na hora. É a revoga. Que é o que a gente está acostumado a ouvir. Né? E por isso que as bancas geralmente colocam revogar aqui como alternativa, tá? Mas é exatamente isso que vai ocorrer. Beleza? Essas regrinhas aqui de competência concorrente são ótimas para serem cobradas em prova. Peço que vocês tenham cuidado, memorizem elas. Veja, eu não memorizei a competência para você. Então, na hora da prova, ele pode te perguntar um caso concreto. Questão de caso concreto é foda. Então, se pegar uma prova de analista mais cabulosa assim, o cara conta a historinha da União legislando e você tem que lembrar se aquela competência é da União e se o processo está correto no caso da competência concorrente. Nossa, a questão é clássica na FCC. É clássica. Historinha colocando o caso concreto para acontecer. Tá? Então, muito cuidado com essa competência concorrente aqui, porque ela é maravilhosa para ser cobrada em prova. Beleza? Tranquilo? Estou assustada, Pamela? Super, né? Hoje você não está aqui. Sou uma pessoa quietinha. Uhum. Ó, vamos agora para os estados. Competência legislativa dos estados. Eu já sei que o estado tem competência concorrente. Divide ali junto com a União, tá? E também já sei que o estado tem uma competência, essa concorrente aqui é suplementar. Por que suplementar? Porque os estados vão suplementar a legislação federal naquilo, né, que couber. Então, a competência concorrente do estado é para suplementar a legislação federal. Beleza? A segunda é a competência do estado por delegação. Lembra daqui. Competência privativa da União pode ser delegada aos estados.
Então o Estado tem essa competência legislativa por delegação. Ok? Mas o Estado também tem a competência residual. Lembra do residual? Artigo 25. Tudo aquilo que não for da União, que não for do município, o Estado pode fazer. Residual. Ok? E também o Estado vai ter aqui uma competência exclusiva dele. E aí você pega as mesmas coisas ali, as mesmas competências exclusivas que eu falei aqui de fazer, vai depender de lei. Só ver comigo aqui no artigo 25, pra você ver como é que é interessante. No artigo 25 ele fala assim: cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão serviço local de gás canalizado. Isso é explorar. Explorar é fazer. Fazer é material, ok? Mas olha o resto. Na forma da lei. Se é na forma da lei, o Estado tem que legislar. E aqui ele traz um detalhe super, ultra, mega pau importante. Quem for fazer TRT 15 está lá no teu edital. Processo legislativo. Olha o que ele diz aqui. Vedada a edição de medida provisória. Então eu tenho aqui uma proibição de edição de medida provisória para legislar sobre esse tema. Então é uma vedação da medida provisória que não está no 62, que é o artigo da medida provisória. Ele está fora. Muita gente esquece dele. E ele é top para cair em prova. Então, o Estado, quando vai legislar sobre serviço local de gás canalizado, ele vai legislar através de lei. E não pode editar medida provisória para legislar sobre esse tema. Olha o que a Constituição trouxe para ele. Né? E aí, no outro parágrafo, ele traz uma outra competência exclusiva, quando ele diz aqui que os estados poderão, mediante lei complementar. Cara, toda vez que vier mediante lei complementar na Constituição, sublinha, marca. Por quê? Porque vai cair em prova. Mediante lei complementar. Tá? E aí ela também vai aparecer aqui a competência legislativa dos estados. Ok? E por fim, municípios. No artigo 30, ele traz aqui, nas regras dos municípios, compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Então, a primeira competência legislativa do município tem é de assuntos de interesse local. Coisas que são pertinentes àquele município. É onde ocorre muito conflito normativo aqui, porque às vezes o município quer legislar, por exemplo, já viu o município que legisla dizendo que no município motoqueiro não precisa andar de capacete? Se a lei é federal e a competência privativa da União, o município não pode legislar sobre isso. Conflito de competência. Entendeu a problemática? Mesma coisa, isso é massa, né? Porque às vezes você vai no interiorzão do Brasil e fala assim, não, essa lei não pega aqui não. Já viram esse pessoal falando? Não, essa lei não pegou aqui não. Não tem essa lei não pegou. Essa lei não pegou. E isso às vezes surge exatamente pelas características do povo e tal, e porque o município acaba criando hábitos lá que vão confrontar competências, tá? E sempre dá uns tchan nisso aí. E aí, inciso 2, compete ao município suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Então, ele também vai ter essa competência suplementar. E ele vai suplementar a legislação federal e legislação estadual no que couber. Então, tem a lei federal. Vamos pegar um exemplo de uma lei federal que proíbe fumar em local fechado. É uma lei federal, né? Aí o município de São Paulo pode falar assim, ó, de acordo com a lei federal tal, não pode fumar em local fechado. E todo estabelecimento de diversão de São Paulo tem que ter um local de 30 metros quadrados para as pessoas fumarem. Complementou ali. Seria uma legislação local suplementando a legislação federal, naquilo que for. Uma coisa curiosa que tem em São Paulo, até para a galera que não é de São Paulo, que está acompanhando o nosso curso, aqui em São Paulo tem uma lei municipal muito curiosa, que proíbe usar aparelho celular dentro de agência bancária. Você já viram essa lei? Provavelmente, se você for num banco. Se você não sabe, imagina, né? Se você não sabia da lei, pelo menos você já viveu na prática lá, o cara chegando e tomando o celular de você. Né? Ou chegando lá e pagando sapo. Em São Paulo, não pode falar no celular dentro de agência bancária. No Rio, não pode falar no celular de agência bancária.
E aí é uma lei municipal, lei que tá no local ali, cara, daquilo lá. Tipo, outra cidade não tem essa porra. Municipal. E por quê? Para evitar crime e tal, prática de crime, essa é a justificativa. Então, às vezes o município vai suplementar uma legislação federal naquilo que for pertinente. Tudo bem até aqui? Aqui, meus queridos, a gente mata a competência, que é um dos carros-chefes aí nas questões de prova. Volto a dizer que para vocês agora fica essa incumbência de memorizar, de guardar, de decorar. Esse quadrinho vai estar no materialzinho de vocês também. Exatamente para que vocês possam, depois, à medida que for estudando, vai fazendo essa associação do quadro. A associação que eu fiz aqui desse quadro é para separar na tua mente o que é competência legislativa, o que é administrativo, e você tendo essa visão, você já consegue resolver questões de prova. Mas isso, como você pode perceber, não substitui a sua obrigação de ler essas competências. Daniel, quais são as principais, quais são as que mais caem em prova? Essas 4 aqui são as que mais caem em prova, exclusiva, comum, privativa e concorrente. Então, numa escolha desesperada, tá chegando o dia da prova, preciso ler aqui uma aqui, memorizar. Qual que eu vou? Vai nessas 4 aqui. Vai nessas 4 que você não vai se arrepender e é onde vai cair mais em prova. Beleza? Tudo bem? Cuidado, que isso aqui é top. E aí, o que eu recomendo também como leitura para vocês, como estudo? Que é onde você também tem que ter bastante atenção. Raramente cai, mas quando cai dá trabalho. Se você for lá para os artigos que falam sobre os entes federativos, por exemplo, o 25, a gente viu todo ele aqui. O 26 a gente falou sobre ter os bens do Estado. Mas o 27 e o 28, ele vai trazer regras de eleição dos membros do Legislativo e do Executivo. É um artigo que eu recomendo leitura. Eu acho bem interessante, que de vez em quando ele cai em prova, tá? Mesma coisa do município. Do município, no artigo 29, é até curioso você ver. Qual a composição das câmaras municipais? Está no 29. Cara, a composição das câmaras municipais no Brasil é em razão da quantidade de habitantes. E só para você ter ideia, vai até a linha X. Da linha A a X. Vai aumentando a quantidade de habitantes, você aumenta a quantidade de vereadores. Por isso que às vezes os municípios ficam desesperados para alterar a quantidade de habitantes, para eles conseguirem alterar a quantidade de vereadores. Foi muito legal aqui em Cascavel, eles começaram a fazer uma campanha, foi muito doido, dizendo que o município tinha 350 mil habitantes, 350 mil habitantes, blá, blá, blá. Ah, vamos mudar, e começou a votação. O IBGE fez o censo lá e deu 280, os caras ficaram loucos. Ficaram loucos, por quê? Porque se tivesse passado ali de 300 mil, eles teriam aumentado mais 2 vereadores, né? Então, isso aqui já caiu, Daniel? Já. Eu estudaria? Não. Eu não estudaria. Daniel, e se eu errar na prova? Errei. Custe oportunidade. Porque é muito improvável. Conte quantas questões isso aqui caiu em prova. Várias vezes. Já caiu? Já. Quem cobra isso aqui, Daniel? FCC. FCC, filha da puta, ela cobra. Tá? Sempre não. É o principal? Não. O que é o principal? Isso aqui. Isso aqui é o principal. Isso aqui sempre cai. Mas, depois você dá um passeio aí para ver essa questão. A mesma coisa do subsídio, do limite de subsídio dos vereadores, que também é razão da quantidade de habitantes que está no inciso 6. Então, esse artigo 29 é um artigo cruel, que de vez em quando cai e eu peço para você dar uma lida. O que você faria? O que eu se fosse você faria? Dava uma lida. Não é para você ter, pô, olha cara, o que tem aqui? Dá aquela lida, dá aquela passada lá. Porque provavelmente chegar na prova, se cair, você não, tipo, eu vi, não lembro, pô, vou chutar, chuta, técnico do chute da FCC, né? Que a gente ensina para vocês aí, tá? Essa é a minha dica para vocês. Como diz a professora Natasha, é muita zica essa questão, é muita zica. Mas essa é a ideia. Tem coisa que a gente pergunta pra ela e fala, meu, isso aqui é muita zica que na sua prova, eu não vou nem... Tipo, tem coisa, o concurseiro ele tem que ter a seguinte visão. O concurseiro, às vezes, ele mesmo fode a caminhada dele. Por quê? Porque a ansiedade do concurseiro em passar, ele acha que se ele aumentar a quantidade de informações, ele passa. E não é essa a lógica. Não é. A
a lógica que o concurseiro precisa seguir não é de conhecer mais, é de lembrar aquilo que ele conhece. Essa é a lógica. Se todo dia eu estudo de uma forma diferente, eu não vou lembrar daquilo que eu tenho que estudar, que eu estou estudando. Eu lembro quando eu estudo da mesma forma, ou a mesma coisa. Então, eu vejo o neguinho desesperado, o neguinho sai compartilhando material nos grupos de WhatsApp, né? O grupo de WhatsApp aquilo é um dos maiores cânceres na vida do concurseiro. E aí o cara vai lá, chega lá no grupo do WhatsApp, lá tem 1000 materiais, aí o cara baixa todos e ele se sente super feliz, né? Nossa, eu tenho 1000 materiais, tá? E aí, quando você tem 1000 materiais, filho, você não tem nada. Porque cada material é escrito de um jeito, por um professor, de uma forma. Se você lê vários diferentes achando que você está agregando, você está piorando. Porque o que torna a nossa memória eficiente é a repetição do mesmo jeito. Por isso que você lava a louça do mesmo jeito, por isso que você cozinha o arroz do mesmo jeito, por isso que você anda de bicicleta do mesmo jeito, por isso que você dirige do mesmo jeito. Porque você repete sempre do mesmo jeito. E o estudo para concurso é a mesma coisa. Essa é uma primeira variável que os concurseiros não têm muita noção, por isso que eles não passam em concurso. E aí é o pior. O cara estuda 10, 12 horas por dia e ele fala, nossa, eu não estou conseguindo crescer, não estou conseguindo avançar. Lógico, todo dia está estudando de uma forma diferente, não vai crescer. Tá? Essa é a primeira coisa. Você não precisa saber muito, você tem que saber o mesmo sempre. Tá? E aí, nessa estratégia, o que você tem que apostar? Naquilo que sempre cai. Essa é a melhor estratégia, sempre vai ser. Competência, sempre cai. Posso apostar a minha vida aqui? Posso, pode. Sempre cai. Então, de tudo de organização do Estado que você tem que estudar, o que você vai priorizar? Competência, sempre cai. Nossa, é muita coisa. Relaxa, só joga para dentro que o seu cérebro faz o resto. O que é jogar para dentro? Jogar para dentro é sentar a bunda na cadeira e estudar. Né? Que é exatamente a sua parte, jogar a informação para dentro. O seu cérebro vai fazer o resto. Então, melhor forma de estudar isso aqui. Né? O Kaique pegou e falou, putz, eu fiz um mapa mental lá em casa lá. Cara, faz um mapa mental, é massa. Mas o mapa mental é uma ferramenta que está agregando valor ao teu estudo. Mas eu vou estudar isso aqui o tempo todo. Por isso que numa escolha eu não estudaria o artigo 29. Eu não estudaria. Mas eu tenho a obrigação de dizer para você que já caiu? Já caiu. Tá? Então, entre o 29 e esses outros aqui, prefiram esses, porque esses aqui você tem uma chance, né, um percentual de chance muito maior de ser cobrado em prova. Beleza? Tranquilo aqui? A gente não quebrar o raciocínio aqui. Próxima aula a gente começa trabalhando aí com vocês administração pública. Beleza? Então venham preparados que o bicho vai pegar. Ah, e lembrando, sábado a gente tinha colocado um simulado lá no coisa porque eu estaria viajando. Surgiu uma viagem e me colocaram a minha passagem para depois. Eu consegui mudar, então eu venho dar aula sábado. Então eu chego de viagem a 1h45 e eu venho correndo para cá, para Revisando Questões. Então vai dar para ter aula. E o simulado TRT 15 vai ser online.